responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Existe uma característica da unção, de duas unções dentro do corpo de Cristo. A unção profética, a unção apostólica. Geralmente essas duas unções dos 5 dons ministeriais são responsáveis para trazer uma mensagem dentro do corpo de Cristo. De tempos em tempos, Deus ele levanta pessoas, ele levanta situações, onde ele começa a trazer pessoas e levantar assuntos para reavivar aqueles assuntos dentro do corpo de Cristo, porque eles estão se tornando obsoletos, esquecidos e mal interpretados. Muitas vezes nós estamos dando a aplicação errônea para algumas coisas que nós temos ouvido e visto. Mas Deus ele tem levantado, amados, mais do que um profeta para trazer uma mensagem, uma profecia. Deus está levantando profetas e apóstolos nesses últimos dias para trazerem mensagens de alinhamento e mensagens da preparação da noiva. Deus tem colocado já faz um tempo no meu coração sobre essa mensagem. Chegou o tempo da noiva ouvir a mensagem para se preparar. E nós estamos vivendo um tempo de preparação e de adorno de uma noiva, porque Jesus está perto de voltar. Se você acha, amados, que Jesus está distante, é melhor você arrumar sua casa. É melhor você começar a consertar a sua vida, porque Jesus está voltando. E a minha oração hoje à noite é que o temor do Senhor, a santidade, a consciência da sua presença, se levante dentro de você de uma maneira tão forte, tão intensa, que essa presença e essa consciência não vão se apartar de você, independente de onde você estiver. E exatamente naqueles momentos que você vai estar andando em territórios perigosos e pensando em fazer coisas que não estão compatíveis com o plano de Deus para a sua vida, a consciência dessa presença vai se levantar dentro de você de uma forma tão forte e tão intensa que ela vai ser o freio para conservar a sua vida dentro do padrão que Deus tem para a sua vida. Eu lembro que quando eu me converti, eu era muito envolvida em relação a sair para dançar. Eu gostava muito de ir para a balada. E eu lembro que quando eu me converti, eu tive um pouco de dificuldade de deixar imediatamente essas coisas. Eu não podia ver uma pessoa batendo uma lata que meu esqueleto já começava a requebrar. E eu lembro que lá em Campina Grande, além dela ser conhecida como a cidade do maior São João do mundo, que são 30 dias de festa, nós tínhamos também o carnaval fora de época, como tem na Bahia. Então lá em Campina Grande chamava-se Micarande. Eram 3 dias, onde vinham trios elétricos de todos os lugares, todos os maiores trios elétricos de Salvador, iam para Campina Grande. Eram 3 dias, amado, que só a graça e a misericórdia de Jesus. E eu lembro que eu já era convertida, mas eu ainda não tinha criado dentro de mim uma estrutura para conseguir sair daquilo ali. Porque, deixa eu te explicar já, você não para de pecar dizendo não. E eu sei que isso pode chocar algumas pessoas, mas quando você nasce de novo, o seu homem interior, o desejo é agradar a Deus. E você sabe que quando você peca, você se sente muito triste e mal depois, porque na realidade você não queria. Mas você não teve força, muitas vezes, para frear as inclinações da sua carne e dos seus sentimentos. E por isso você cedeu. Então nós precisamos entender que nós não vamos fazer coisas erradas, ou não vamos fazer coisas certas se nós não colocarmos dentro de nós o alimento que nos fortalece. As coisas que nos dão a estrutura para nos posicionarmos dentro daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Sabe, queridos, uma pessoa, você pode chegar e imaginar, eu gosto de dar esse exemplo, uma pessoa com 1,85 m, se ela fizer, ela está acostumada a correr, ela é atleta, ela é forte, ela tem uma vida super ativa, ela está acostumada a desempenhar aquele esporte de uma maneira muito fácil, porque ela foi condicionada para aquilo. Mas se essa pessoa deixar de se alimentar,
Vamos imaginar que essa pessoa deixou de se alimentar, um homem com 1,85 m de altura. E ele começa a cometer deslizes na sua alimentação. Ele vai entrar em desnutrição, e dependendo do estado de desnutrição, vamos colocar um quadro aqui bem grave. Esse homem passa a pesar 50 quilos. Uma pessoa com 1,85 m pesando 50 quilos é uma pessoa extremamente desnutrida e debilitada. Eu não sei se você já passou um dia inteiro sem se alimentar. Eu já. E quando chega no final do dia, como é que a gente fica? Irritado, fraco, dá tremedeira. A gente não aguenta, o fruto do Espírito, ele quase cessa, porque a gente fica muito irritado. A gente não aguenta falar com muita gente, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer se envolver com nada. Por causa de um dia sem se alimentar direito. Então esse homem entrou nesse extremo de não se alimentar, entrou em desnutrição e começou a pesar 50 quilos. Resultado, teve que ser internado, ir para a UTI para receber uma alimentação direcionada pela veia. Porque ele não tinha condições nem de ficar em pé mais. E aí um dia você vai visitar esse homem. Você vai lá no hospital e você chega, vamos imaginar que ele é o irmão Zezinho. E você chega lá, ou eu chego lá, e eu chego diante desse irmão Zezinho e digo, é o seguinte, Zezinho, o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Esse lugar não foi criado para você, esse lugar não foi feito para você. Levante daí, homem, corra, volte a fazer o que você fazia antes. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele tem o desejo de se levantar daquela maca, de se levantar daquela cama e fazer o que ele fazia antes? Sim, ele tem. Mas ele tem a condição? Não, ele não tem. Então o desejo de acertar, eu acredito, mas que todo mundo que nasceu de novo, você quer acertar, você quer andar em santidade, você quer vencer, você quer superar suas limitações, você tem o desejo, mas muitas vezes o que nos falta é a força para fazer essas coisas. A força não vai vir para a gente alcançar o que corresponde ao desejo do meu coração e do seu coração, sem uma dieta equilibrada e balanceada, de uma alimentação firme, fundamentada em elementos que vão suprir as necessidades do nosso ser. Você não vai parar de fazer as coisas que você está acostumado, simplesmente porque você diz, eu não vou fazer mais. Porque você vai acabar fazendo, e aí você vai se frustrar, e a condenação vai te arrebentar, porque você sabe o que era certo, e você fez o que era errado. 3 amém, alguém pode destravar e os amém aí, os aleluias aí. Isso é apenas a introdução. Por quê? Porque na realidade nós não estamos sendo, ou não estamos conseguindo ser muita coisa, porque não estamos nos alimentando das coisas certas. Às vezes não nos alimentamos, e quando nos alimentamos, temos nos alimentado da coisa errada. E nós precisamos voltar a entender o que é ser igreja. Esse é o primeiro ponto da nossa vida, amado, e da nossa existência. É entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E o que Deus nos chamou foi de igreja. Diga, eu sou a igreja do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha só que coisa interessante. Aqui nessa passagem, eu li já essa passagem várias vezes. E esse leproso, quando ele chegou para Jesus, ele não fez uma pergunta. Prestou atenção? Na sua Bíblia e na minha Bíblia, e eu já vi em outras referências, ele não diz, Senhor, se você quiser, você pode. Ele diz, se quiseres, podes. Foi uma afirmação. Mas Jesus respondeu como uma pergunta. Ele disse, quero. Só que, o que isso tem a ver? Existe uma diferença do querer do leproso para o querer de Jesus. O leproso, em outras palavras, ele estava perguntando, Senhor,
Eu sei que você tem poder. Eu sei que você tem capacidade para me curar. Mas Jesus, quando ele diz quero, ele não diz eu tenho capacidade. Ele responde, eu tenho desejo. Qual é a grande diferença disso? Qual é a coisa tão extraordinária nisso? Porque foi em cima disso que Deus começou a trazer uma iluminação para mim a respeito de como nós estamos equivocados com o que é poder e o que é presença. A presença de Deus é o desejo de Deus de se relacionar com a gente. O poder de Deus é a capacitação para manifestar os seus benefícios. O poder, ele traz benefícios, mas é a presença que revela o caráter de Deus para as nossas vidas. E amados, por muito tempo, nós confundimos o poder com a presença. É tanto que se a gente estiver num culto e pessoas começarem a correr, pessoas caem, pessoas riem, a gente diz, nossa, a presença de Deus estava naquele lugar. Não, amados, o poder de Deus estava naquele lugar. E nós podemos ver que são coisas totalmente distintas, porque se você já fez o rema, ou se você ainda não fez, mas você é um estudioso da palavra, você vai ver que existem 3 características. Eu quero ensinar um pouco agora no início para trazer base para aquilo que nós vamos falar um pouco mais na frente. Existem 3 características do caráter de Deus, que Deus é, que é qual? Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipresente e Deus, ele é onipotente. São 3 características distintas. Elas não são iguais. Elas não têm nada em comum uma com a outra. Então, o que é a onisciência de Deus? Trocando em miúdos, é o Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Então, a onisciência está relacionada ao saber, ao conhecimento. A onipotência é o todo-poderoso, o que tem todo o poder. Então, está relacionado à força, à capacidade, o poderio de Deus. Mas a onipresença está relacionado a Ele estar em todos os lugares. Ele pode não estar manifesto em todos os lugares, mas Ele está relacionado à pessoa, à sua própria presença. Então Deus, ele é onipotente, sim, ele tem o poder. E isso é uma característica de Deus que Deus quer liberar sobre o seu corpo. Mas nós precisamos entender que nós temos ficado muito experts no poder, no conhecimento, mas não temos ficado experts, amados, no relacionamento com a presença. Nós sabemos como ativar o poder. Nós sabemos abrir a Bíblia e dizer, está escrito. Mas não sabemos como ativar a presença de Deus na nossa vida. E eu vou te dizer, a gente está como esse leproso, atrás do poder, receber os benefícios. Senhor, se você quiser, você pode me salvar. Senhor, se você quiser, você pode restaurar meu casamento. Senhor, se você quiser, você pode me dar um emprego. Senhor, se você puder, você pode fazer isso e você pode fazer aquilo. Mas Deus está dizendo, eu desejo relacionamento com você. E nós precisamos entender que nós não fomos comprados para sermos mercenários. Mercenário é aquele que faz as coisas por interesse, movido por dinheiro, movido por benefícios, movido pelo que vai ganhar por causa daquilo. E amados, deixa eu te dizer, a igreja que foi comprada, ela é movida não pelos benefícios, mas por causa de uma esperança, de uma redenção que está próxima, de um amor que nos alcançou, de algo que nos alcançou e que nos redimiu, de um futuro em trevas e nos colocou numa posição de filho de Deus, onde nós estávamos perdidos e éramos miseráveis. É baseado no amor dele por nós. Porque antes de você amar Deus, ele já te amava, ó. E porque você pode pensar e estar achando que Deus deixou de te amar porque você não está andando no caminho certo. Se Ele te amou antes mesmo de você entrar nesse caminho. Nós precisamos entender que o que Deus quer restaurar dentro de nós é relacionamento.
Relacionamento com Deus. E às vezes eu fico olhando, amados, nós temos perdido essa essência, porque é muito fácil perceber e localizar a vida de uma pessoa simplesmente num culto. Eu não preciso conviver com você para saber como é a sua vida. Só precisa num momento onde a unção, amados, o louvor está ali e pessoas simplesmente estão tão distraídas, tão dispersas que elas não sabem se conectar com aquilo que está acontecendo para entrar naquilo ali e desfrutar daquilo ali. Por quê? Porque ela está esperando a hora que o pregador diga o nome dela ou chame ela para receber alguma coisa. Quando na realidade a mão do pregador é limitada para o que pode te dar. Mas amados, quando nós buscamos a face, a mão dele se move em nosso favor. E vem suprir aquilo que realmente nós precisamos na nossa vida. O que você busca é temporário, porque você está buscando segundo o seu entendimento do que você precisa. Mas o que Deus te dá é o que realmente Ele sabe do que você precisa, porque Ele conhece você por dentro e por fora. Então para de reclamar porque isso não aconteceu ainda, ou porque você não tem aquilo ainda. Deus está trabalhando com você e em você, dentro daquilo que você precisa na sua vida. A gente está tão insatisfeito pelo que não tem, que esquece de levantar gratidão pelo que já é, tem fé e faz. Esse lugar é para ser chacoalhado, não porque grita ou corre, mas por causa de uma presença tão palpável e tangível de Deus, que muitas vezes a gente não vai falar nada, porque a própria presença vai alinhar o nosso caráter com aquilo que Ele deseja. Sabe, queridos, eu cresci no Evangelho. Não, quando eu digo cresci no Evangelho, não é que eu nasci dentro de um lar cristão. Mas desde o momento que eu nasci de novo. Já fazem 15 anos, 25 anos que eu nasci de novo. Eu tenho 26 anos. Já fazem 25 anos que eu nasci de novo. E, amados, eu cresci ouvindo relatórios, relatos, histórias de homens e mulheres que amaram Deus de tal maneira. E que aquela presença, a presença de Deus na vida daqueles homens era tão forte, que muitas vezes eles chegavam para ministrar e eles não precisavam às vezes dizer muita coisa. Porque a própria presença de Deus trabalhava nos corações das pessoas ao ponto de que pessoas saíam correndo e vinham se render a Jesus sem nem ter sido feito o apelo ainda. Eu cresci ouvindo essas coisas. Eu cresci vendo vídeos de homens e mulheres comuns. A mãe do famoso evangelista John Wesley, ela era uma dona de casa. Mas era uma dona de casa insatisfeita com uma vida comum. O problema é que a gente se satisfaz demais com a vida que a gente tem. A gente entra na rotina muito rápido e a gente desliga o nosso coração de desejar o que está disponível, o que está preparado por Deus para as nossas vidas. Amada, ela era uma mulher comum, ela tinha 8 filhos, se não me falha a memória. Mas ela decidiu ser uma dona de casa incomum. Ela decidiu ser uma dona de casa sobrenatural. Ela decidiu ser uma dona de casa que amava Deus de todo o coração. E por causa da vida dela com Deus, diz que às vezes os filhos dela foram ensinados que no dia que chegasse na cozinha e ela tivesse com um avental na cabeça, ninguém nem falasse com ela, porque ali ela estava desfrutando da presença de Deus. E os filhos dela cresceram vendo aquilo. Relacionamento. As pessoas querem um dia chegaram e perguntaram para Kathryn Kuhlman: qual é o segredo do poder que opera na vida de Kathryn Kuhlman? E sabe, queridos, quando Deus chamou Kathryn Kuhlman, Deus deu a ela uma visão de um beco sem saída, de um beco, e com uma porta chamada consagração, e uma porta entreaberta, e Deus falou com ela: esse é o segredo da minha presença, que é uma porta de acesso a todos os meus filhos, mas são poucos os que estão passando por ela. E ele disse: você quer minha presença, Kathryn?
você precisa morrer para a sua própria vontade. Um dia, um homem chegou para Kenneth Hagin, aonde muitos ministros tinham sido levantados no período que ele foi levantado como ministro. Pessoas que operavam no poder de Deus. E durante o tempo, aqueles homens, aqueles grandes ministérios que tiveram um crescimento tão rápido, já não existiam mais. E um dia um homem chegou para ele e disse: irmão Hagin, qual é o segredo do seu sucesso? E ele olhou para aquele homem e disse: o problema. E esse homem disse: porque muitas pessoas já passaram. Hoje elas nem aparecem mais, ninguém nem sabe mais da existência delas e você permanece. E ele disse: o problema é que todos eles eram ecos. Eu sou uma voz. E sabe, queridos, Deus ele não está procurando ministros. Deus está procurando filhos. Filhos que decidam dizer: eu não vou viver essa vida comum, porque não foi para isso que Deus colocou uma pessoa sobrenatural para morar dentro de mim. Se Deus quisesse que você continuasse vivendo no natural, você não precisaria do Espírito Santo. Percebe isso? Se Deus quisesse que você vivesse do mesmo jeito o tempo inteiro, por que Ele colocou a pessoa sobrenatural da Trindade para morar dentro de você? Amados, é porque Ele quer transformar a sua vida num referencial dEle mesmo aqui nessa terra, não do que você tem, mas do que você é e exala através de você. A presença, o relacionamento com Deus. Os crentes vêm para a igreja em busca de algo. E Deus está dizendo: eu quero, eu desejo. Você está dizendo: Senhor, se você puder, você pode fazer isso aqui. E Deus está dizendo: ei, eu quero relacionamento. Relacionamento. Para mim, amado, grito, pulo, carreira, cair, sabe, não quer dizer nada. Porque tem muitas pessoas que fazem isso na emoção. E você sabe que se um grupo de louvor bom, amado, começa a tocar um louvor bom, amado, a gente dá pulo desse tamanho. Mas isso não significa que por dentro nós correspondemos com aquilo. Porque o poder para fazer coisas não afeta o caráter, o que afeta o caráter é a presença. A presença é a revelação dele mesmo. O Salmos diz: olhamos para ele e fomos iluminados. Porque quando a presença de Deus, ela se manifesta, nós olhamos para ele, a Bíblia diz que assim como ele é, somos nós nesse mundo. Então, quando eu olho para ele, quando eu percebo a presença de Deus, eu posso olhar para ele e ver: cara, ele é assim. O caráter de Deus é assim. E eu olho para mim e digo: eu preciso ajustar essa área da minha vida. Por quê? Porque ele é o meu espelho, ele é a minha referência. Não é a pessoa que está do meu lado, mas é ele. Porque eu consegui ver ele. Eu tenho um relacionamento com ele. E eu posso entender o que ele é e o que ele quer que eu seja. Nós vemos o tempo inteiro nas Escrituras. Deus não tá chateado se você precisa de coisas. E eu sei que muitas vezes a mensagem das bênçãos e da prosperidade teve que vir por causa de uma mensagem extremista de miseráveis homens que somos. Somos nada, somos vermes, somos pó. Então uma mensagem dos benefícios de Deus teve que ser levantada para trazer equilíbrio. Só que agora, amados, nós estamos indo para o desequilíbrio com aquela mensagem que era simplesmente para dizer o que para a gente? Ó, tu não é verme não, tu é filho. E como filho tu pode se relacionar com Deus? Sem condenação e sem culpa. A restauração dessas coisas é para você se relacionar com Deus de uma maneira melhor. Sem condenação. Sem peso, sem aquela carga da condenação, da opressão, da visão errada do homem, do que Deus fez o homem para ser.
E eu vejo na minha caminhada, desde o momento que eu nasci de novo, eu vejo pessoas que buscam tanto conhecimento. E outros que buscam tanto poder. Mas muitos poucos que estão buscando a presença. Sâmia, buscar o poder é ruim? Não. Buscar o conhecimento é ruim também? Não. Mas se você não buscar em primeiro lugar a presença, as outras coisas vão crescer desequilibradas na sua vida sem você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque até o conhecimento, que é bom, pode se tornar ruim sem a presença, porque você vai dosar ela sem equilíbrio. O livro de Coríntios fala que o saber, o conhecimento, ele ensoberbece, mas é o amor que traz edificação. E nós estamos com a nossa língua tão afiada na doutrina, mas o nosso coração não está amando aqueles a quem a doutrina está sendo liberada. Eu não prego porque eu sei, eu prego porque eu amo. Eu não profetizo para ser, eu profetizo porque eu amo. E eu me coloco disponível para alcançar a pessoa que Deus quer agraciar com misericórdia. O coração de Deus não vai vir para o nosso coração, amados, sem nós conhecermos o coração dele. Nós estamos tão desconectados do sentimento de Deus. De como Deus se sente, de como Deus vê as coisas. Que estamos fazendo as coisas tão na rotina, no automático, que estamos perdendo o sentimento dele. Sabe quando é que nós perdemos o sentimento de Deus? Quando nós trazemos para a nossa vida o que é comum. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Eu assistia uma série aí na televisão, chamada Supernatural. Não sei se alguém aqui já viu. E eu gostava dessa série porque ela exemplificava uma batalha do mundo espiritual, do lado bom e do lado ruim. E são dois jovens que caçam demônios, vamos dizer assim. E, amados, às vezes eu ficava acordada, até não sei que horas, para esperar o horário para assistir essa série. E um dia, enquanto eu esperava, eu ouvi nitidamente Deus falando comigo. Você está danificando a sua fé. E eu tomei um susto e eu disse, como assim? Ele disse, antigamente, o diabo para os crentes era o terrível, o pavoroso, o poderoso. O que os crentes falavam até mesmo como sendo maior do que Deus. Você já viu, amado? Você lembra? Você chegou a uma época que as pessoas nem diziam o nome de Satanás, com medo de que ele pudesse chegar e fazer alguma coisa. Ou não podia, eita, não vou rir não, porque senão amanhã eu vou ter uma raiva muito grande, ou uma tristeza muito grande, ou não posso cutucar muito o diabo, porque senão ele vai vir trazendo retaliação na minha vida. Você é dessa época. Só que o conhecimento da palavra, revelando quem Deus é, quem o homem é e quem o diabo é, transformou a mentalidade dos crentes para não ter medo mais de Satanás. Então a gente não tem medo, fala Satanás, pode falar Satanás, e pode rir bem muito, e a gente sabe que ele está debaixo dos nossos pés porque ele é um inimigo derrotado. Então o diabo sabe que se ele vier, a gente vai dizer, leso, sai daqui. Ok? E ele não está mais alcançando o território com essa performance. Então mas o diabo ele não é burro. Você chama o diabo de burro, mas ele não é. A Bíblia diz que ele é muito astuto, ele é esperto. A única burrice dele é não entender que ele já está derrotado e que o futuro dele não tem como mudar e vai ser aquele mesmo. Mas enquanto ele puder enganar a gente,
ele vai fazer de tudo para enganar a gente. Só que nós temos o mais esperto do que ele habitando dentro de nós para não sermos enganados. Mas ele não podia mais chegar com essa faceta do bicho preto, chifrudo, bicho de rabo, né? Tudo isso aí que a gente ouvia falar do diabo. E aí o que foi que o diabo fez? Ele agora se tornou, antes aquele pavoroso, terrível inimigo, agora ele é o amigão. Por quê? Como assim? Ele agora trouxe e levantou uma mentalidade, através de personagens que são demônios, com aparência de bonzinho, com a ação de bonzinho. Então tem vampiro bonzinho, lobisomem bonzinho, bruxa boazinha. Para quê? Para que você abra a porta da sua mente, do seu coração, da sua casa, e as influências que estão por trás daquilo ali, maculem sua fé, danifiquem o sentimento de Deus a respeito daquilo dentro de você, para que ele não tem interesse mais de te afastar dele, ele tem interesse agora de dizer, ei, vem cá, eu sou bonzinho. E muito crente está caindo nessa, inclusive eu estava. E Deus falou para mim, você vai danificar a sua fé. E eu disse, como? Ele disse, abrindo a porta para aquilo se tornar aceitável na sua vida. E uma vez que aquilo se tornar aceitável na sua vida, você perde o meu sentimento em relação àquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, amado? Você está aqui? Diz amém de vez em quando. Só para eu saber que você está aqui. A gente é muito bobo às vezes. E aí a gente fala o quê? Nada a ver. Pais falando com os filhos a respeito de coisas, e a primeira coisa que você diz, oxe, nada a ver. Qual é? Qual é? Nada a ver, comum, nada demais. E é exatamente essa faceta que o diabo quer que você tenha dele. Porque você está danificando o sentimento de Deus sobre algo, sobre uma situação, sobre alguém. Um dia eu estava compartilhando com um amigo meu, ministro, e ele disse, Sam, isso é tão verdade, que um dia Deus tratou comigo sobre o quê? Amado, tem gente que não pode ver um acidente que corre para ver, a bagaceira. E ele era um desses. Ele não podia ver nenhum acidente que ele saía e corria. Não era para nada, era para ver a coisa feia mesmo. E um dia, Deus falou com ele, porque teve um acidente, ele parou o carro, naquele afã, desesperado, correu para cima e a pessoa tinha morrido. Estava esticada lá no chão. E ele ouviu nitidamente Deus falando com ele. Quando ele disse, você perdeu tanto o meu sentimento sobre as coisas e sobre o ser humano, que você nem pensou aonde esse homem foi passar a eternidade. Você está se importando mais com a aparência dele do que com a eternidade dele. Você está entendendo, amado, o que eu estou dizendo? Isso pode ser nas coisas maiores, até as coisas mais simples. Minha dor de cabeça, desde quando ela é sua. Ah, todo mundo está gripando, é normal. Não, amado, não é normal. O normal é você ser curado. Não é normal o que não está alinhado com a palavra. O normal na vida de um cristão é acontecer o que a palavra diz que é para acontecer. E nós precisamos entender que muitas coisas que nós queremos que saiam da nossa vida não podem sair porque o acesso foi dado por nós. Oração de ministro não vai fechar o acesso que você fecha. Você tem que discernir, amado, quais são os acessos que você está dando para as coisas virem sobre sua vida. É tanto crente pesado, é tanto crente cheio de coisa. E o que é, pelo amor de Deus, que está acontecendo? E você tem dito, eu tenho vindo para a igreja. Eu até leio a Bíblia, já fiz até o rema. Mas cadê o acesso que você está dando?
Você pode fazer todas essas coisas, amados, e Deus entra com intervenção por uma porta, mas você está abrindo milhares de portas pelas quais os recursos de Deus, para te levantar uma estrutura, estão saindo da sua vida por causa dos acessos que você dá. E você não pode pedir para ministro resolver a bronca, porque a bronca é tua. Eu sei que tem pessoas aqui hoje à noite que vieram para receber uma palavra, para receber uma imposição de mãos. Essa é a palavra para você hoje à noite. Porque você está atrás de um paliativo, quando na realidade você tem que buscar Deus para discernir o que é que você precisa fazer para se posicionar e para permanecer na bênção que Deus já colocou sobre sua vida. Porque temos vivido de chupeta. Sabe? Quando o carro descarrega a bateria. Oração de ministro não é chupeta, amado. Igreja não é chupeta. Nós temos que entender que imposição de mãos, profecia não é chupeta. Você tem que entender que você tem a responsabilidade e o poder e a presença e o acesso para se encher e permanecer cheio. Ah, não estou gostando dessa mulher. Problema seu. Eu vou sair daqui hoje à noite tranquilíssima da minha consciência. Porque você precisa entender que o profético não é profecia, o profético é a inspiração de suprir uma necessidade que precisa ser suprida por causa de posicionamentos que não estão havendo. E nós precisamos, individualmente, acordar, meu irmão. Porque não é normal crente não saber e não querer ter comunhão com Deus. Eu não preciso ser profeta para saber se você ora e se você adora, porque se você tem dificuldade de adorar 15 minutos ou de orar 5 minutos, isso dá para perceber como anda a sua vida pessoal. Sâmia, você está querendo me condenar? Não, eu estou querendo te localizar. Eu estou querendo que você se localize. Eu quero que você entenda que você é uma pessoa em potencial para ser um instrumento de Deus aqui na terra. Não para que as pessoas vejam o carro novo que você tem, nem quanto você tem no banco, nem o marido ou a esposa que você tem, mas para que eles olhem para você e vejam a manifestação do que Deus é através da sua vida. Essas coisas não são erradas, mas não são primeiro lugar na nossa vida. Eu costumo dizer isso, amados. Eu tenho falado sobre isso porque Deus me mostrou. Todo mundo senta ali em Jó. E Jó fez muita besteira e errou na perspectiva errada que ele tinha sobre Deus. Mas Jó diz uma frase. Uma frase. Que doutrinariamente ela não é correta. Mas motivacionalmente ela está 100% certa. Que é quando Jó diz: Senhor, mesmo que o Senhor me mate, eu ainda confio em Ti. Sabe o que era que Jó estava dizendo? Senhor, eu não estou nesse negócio com você pelo que você pode me dar. Eu estou porque eu te amo. Tendo ou não tendo? Paulo disse, quer saber? Eu aprendi. Meu amigo, eu sou tão desenrolado. Você se enche o peito achando que você é desenrolado porque você faz bom negócio. Ser desenrolado é nada nem ninguém parar você daquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Paulo era desenrolado e dizia, quer saber? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Eu sei ter, sei não ter, sei estar vestido, sei estar nu, sei ser amado, sei ser odiado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a ser desenrolado. Hoje, se a pessoa passa por você e não fala, você sai da igreja, você se intriga. Amado, você está enrolado até seus cabelos. Ser desenrolado não é ser esperto, não.
Ser desenrolado é ser livre de enrosco, é ser livre de alma doente, é ser livre de alma dramática e cheia de mágoas e não me toques. Ser desenrolado é ser livre pelo Espírito, é agir pelo Espírito, porque para o Espírito não existe lei, não existe regra, meu irmão. É o que, independente do que se levante, o que está dentro de você é muito maior e te ensina a driblar aquela situação da maneira de Deus. Isso é ser desenrolado. Não é ganhar mérito e benefício em cima do outro. Se vangloriando porque ganhou coisas, se fez em cima de outras pessoas. Isso não é ser desenrolado não, meu irmão. Eu quero ver tu ser desenrolado. É quando as situações, o pecado, a tentação, mentiras, coisas comuns querem parar a tua vida e tu dizer, epa, procura outro, porque eu estou fora disso aí. Eu sou desenrolado. Eu estou enrolado com outra coisa aqui. E eu vou buscar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para o qual eu fui chamado e redimido para cumprir. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus te chamou para ser desenrolado. Deus está tirando um povo no meio do povo, amado. Você acreditando nisso ou não, vai chegar um tempo que aqueles que estão com a motivação certa, vão ser aqueles que a glória de Deus vai começar a brilhar sobre sua vida, porque vocês não estão nisso por causa de interesse, vocês estão nisso por causa do Senhor. Deus, Ele vai começar a acender a luz daqueles que estão com a motivação correta. Não se prevaleça porque você pertence a uma igreja. Ser crente não é ser pertencer a uma igreja, ser crente é pertencer a um corpo e andar como tal, amado. Pessoas cheias de desejos carnais, motivações podres. Faz a coisa certa muitas vezes, mas com a motivação errada. Isso fede. Porque Deus não está vendo as suas ações, Deus está vendo a motivação com que você faz as coisas que você faz. Abra sua Bíblia em João. Estou terminando já. João capítulo 6. Nesse capítulo aqui de João, fala a respeito da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Diz que a multiplicação desses pães alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ainda sobrou praticamente 12 cestos. E aí o que é que acontece? Depois de ter dito tudo isso, de ter tido a multiplicação, tal, a Bíblia diz que no final do dia, os discípulos foram para o mar, Jesus mandou os discípulos irem na frente, atravessar lá para o outro lado. E Jesus disse, vai na frente, depois eu vou encontrar com vocês. E aí tem aquela passagem onde Jesus anda, vai andando com eles, vai andando sobre as águas. E no versículo 22, olha que coisa interessante. Versículo 22 diz assim, no dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, e tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Olha o desespero desse povo. Eles estavam ali, amados, e eles foram alimentados de uma forma sobrenatural pelo milagre da multiplicação.
Quando chegou no outro dia que eles olharam que Jesus não estava mais ali, ele fez, rapaz, ele escapou de novo, vamos atrás deles. Eles começaram desesperadamente a ir atrás de Jesus. E aí, parece até uma coisa boa. Nossa, eu estou seguindo Jesus, eu estou indo atrás de Jesus. Mas olha só, no versículo 25, o que é que diz? E tendo encontrado no outro lado do mar, olha só, no outro lado de quê? Do mar. Não foi simplesmente um percursinho curtinho que eles tiveram que ir atrás de Jesus. Eles fizeram um esforço para ir até lá. E diz, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus. Jesus podia ter dito o seguinte, uau, esse povo está faminto. Ele está faminto por mim. Olha, eles atravessaram o mar. Olha, eles não limitaram recursos para me seguir. Só que Deus, amados, Ele não está vendo tanta ação quanto Ele vê a motivação. E olha o que é que Ele diz. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartaste. Aí agora olha o conselho. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade, amado, tudo que estava na cabeça deles era pão. Prestou atenção? Tudo que estava na cabeça deles, em outras palavras, eram as necessidades deles. Ah, porque eu preciso do dinheiro para pagar a conta, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. O que você mais olha e mais considera, vai ser o que motiva você a buscar Jesus. Só que dele não está olhando, e não é que ele não quer suprir suas necessidades, mas ele está vendo em primeiro lugar onde está a intenção e a motivação do seu coração. Tudo era pão. Eles não conseguiam ver outra coisa. Eles estavam diante do Messias e tudo que eles queriam era pão. Eles estavam diante do Messias. O grupo de louvor pode subir? Eu vou dizer de novo. Eles estavam diante do Messias, o ungido de Deus, esperado por 4.000 anos. E tudo que eles conseguiam ver nele era pão. Você está aqui? Tudo que eles conseguiam olhar para o Messias, o enviado de Deus, esperado por 4.000 anos, era pão. E olha o que é que Jesus responde. Versículo 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Já que vocês estão atrás de pão, já que tudo que vocês veem é pão, então faz o seguinte, ei, eu sou o pão. Você entendeu? Tudo que você está buscando e tudo que você veio aqui buscar, uma resposta, um desejo, uma petição, tudo que motivou você, amados, a buscar Deus e motiva você a buscar Deus,
Deus está dizendo, ei, eu sou isso aí. Eu sou o pão. Jesus usou exatamente tudo aquilo que eles estavam atrás. Se o teu problema é sexo, meu irmão. Ei, Jesus, a presença dele, te satisfaz mais do que qualquer sexo que você possa fazer. Nossa, irmã, você fala, amado, vamos deixar de hipocrisia. Porque tem gente aqui dentro que não está andando em santidade porque não sabe controlar a carne. Por quê? Porque não tem desfrutado da presença. Meu irmão, a presença dele é maior do que qualquer fome, qualquer sede. Ele diz, a água que eu te der faz com que você jamais tenha sede. O pão que você comer, você jamais vai ter a fome. Amado, ele tem uma comida que satisfaz os desejos da nossa alma, da nossa carne. Ele sabe suprir, porque ele mesmo é quem supre essas áreas da nossa vida. E sabe por que tem tanta gente atrás de tanta coisa? Porque não sabe o caminho de liberar a presença. Talvez você nem saiba como adorar a Deus. Você acha que adorar a Deus é só cantar. Adoração é uma expressão de coração, amado, não apenas de voz. Se você já se apaixonou por alguém, se você já amou alguém, tem um momento que está todo mundo junto, brincando, pulando, mas tem aquele momento que está somente vocês dois, e simplesmente começa aquelas declarações do coração. Isso é adoração a Deus. É quando você está diante daquele que você mais ama. Vai além do que uma música. E às vezes a adoração e aquilo que nós temos para liberar para Deus, amados, tem momentos que faltam as palavras. E a gente só consegue ficar diante, consciente da presença dEle, em completo silêncio. E você pode dizer, eu nem conheço essa música. Eu nem sei cantar. Qual é a música melhor, amado, que você tem? É a melodia que sai do seu coração. É às vezes um eu te amo, Pai. Mas com toda a sinceridade do seu ser. Ah, mas eu não estou sentindo. E quem foi, amado, que disse que você vive pelo que você sente? Pelo amor de Deus, aprende de uma vez por todas, que a gente sentindo ou não sentindo, Ele está. A gente sentindo ou não sentindo, as palavras ativam o poder, ativam a presença, ativam o que Ele é. Ah, mas eu estou cansado. Quando você vai deixar Deus superar você na expectativa? Eu sei que tem pessoas que passaram o dia aqui inteiro trabalhando, estão cansados, mas dá uma chance para a presença te renovar. Dá uma chance de você ver que a presença de Deus te refresca, te restaura, te renova, te vivifica, te cura, sem você nem pedir. Ele disse, eu sou o pão. Vocês estão atrás de pão? Eu sou o pão. Só que ele é um pão diferente, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. Jamais, jamais. Eu acho engraçado, porque a gente usa essa expressão, vamos buscar a Deus. Está errado. Sabe por quê? Deus é quem está nos buscando. Você ainda não entendeu que Ele fez de tudo para te encontrar? Ele desceu da glória. Ele veio morar para dentro de você, para quê? Para ser achado. E você diz, eu estou buscando, como se Ele fosse uma coisa escondida. Não, amado, não é você que está buscando Deus, não. Ele está buscando você. Quando Adão caiu, ele que veio
E não foi Deus que estava fora do lugar, não, foi Adão. Ele disse a Adão: filho, cadê você? Aonde você está? Você foi correr atrás do que coisas que você poderia adquirir quando você tinha toda a minha presença. E a minha presença ia te dar gradativamente. Aonde você está? Não, amado. Deus está te buscando. Será que você pode ser encontrado por Ele hoje? E amanhã, e depois de amanhã, e depois, e depois, e depois. Porque Deus, Ele quer te encontrar num lugar onde Ele pode ministrar aquelas coisas que vai fazer com que você não tenha essa fome, que te faz entrar numa busca doida, desenfreada, para adquirir, para ter, para fazer, para conquistar. Porque aos seus amados, você é amado de Deus, Ele dá enquanto você descansa nele. Não é que você não tem que trabalhar, mais amado, se você busca a presença. Na presença tem tudo aquilo que você precisa, inclusive a direção do que você precisa fazer para encontrar as coisas da sua vida. Então eu sinto muito, amado, que o que você chama de busca não é. Porque quem busca se move para encontrar. E ele disse: o que vem a mim. E sabe por que ele diz o que vem a mim? Porque ele já foi a você. Só que Deus, ele não pode ir num lugar mais baixo do que ele já foi. Quando ele já te colocou no lugar mais alto para te encontrar com ele lá. Existe um ponto de encontro, amado, que não é pelas emoções nem é pela carne. O ponto de encontro onde você encontra com Deus é pelo Espírito. Eu vejo tantas pessoas, entenda, secas em si mesmo aqui hoje. Pessoas que estão como aquela terra sedenta do Salmo 63. Uma terra seca, quando você coloca um pouco de água, aquela terra suga aquela água de uma maneira tão rápida que nem parece que derramou água ali. Deixa a presença regar você hoje. Deixa as coisas do início se levantarem dentro de você de novo. Fique em pé, por favor. Eu sei que tem pessoas aqui que essa palavra para você foi apenas mais uma palavra num culto na igreja. Mas eu sei que existem pessoas aqui que está dizendo: Senhor, eu estou cansada. Eu não quero mais viver essa vida desprovida, nessa correria, nessa agonia. Seco, desprovido da sua presença. Não, a presença de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Mas a manifestação dela em você e através de você só vem quando nós levantamos as águas que estão dentro de nós. Eu não vou guiar você em algo, porque dentro de você existe alguém que te guia a esse algo. Eu só queria que você levantasse suas mãos e fechasse seus olhos. A Bíblia diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Se levantar faz parte de uma atitude por dentro. E a maneira como Deus se move ainda é falando, amado.
O louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Começa a se render para o Senhor. Deixa a presença dele regar a sua vida. Existe um caminho que você precisa aprender a trilhar. Você precisa aprender a descobrir, a tirar das fontes de salvação que estão dentro de você. Comece a adorar o Senhor. Comece a dizer quem Deus é para você. Qual é o desejo do seu coração? Volta, lembra de onde você parou. Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você se apartou daquela consciência das coisas mais excelentes. Que te motivava, que fazia você sonhar, que fazia você desejar. Aquelas coisas que moviam sua vida e você ficava pensando tantas vezes, navegando, viajando em pensamentos que se levantavam na realidade de dentro do seu espírito. Das coisas que você já viu sobre Deus e das coisas que você já ouviu sobre Ele, que Ele é capaz de fazer. Chegou o tempo de nós pararmos de falarmos dos antigos e começarmos a falar daqueles que se levantam dentro da nossa geração. Tem pessoas que precisam dizer: pai, eu me arrependo de ter invertido as prioridades e as ordens da minha vida. Eu declaro, Pai, a unção, Pai, do Teu Espírito nesse lugar. Despertando a fome e a sede pela Sua presença. Nesse lugar. Nesse lugar. Nesse lugar. Dentro de cada um desses lugares chamados de templo do Espírito. Adore a Deus. Vá de encontro a Ele. Ele está te buscando. Se deixa ser achado, amado. Adore a Deus. Às vezes as coisas não vão ser barulhentas. O barulho tem que ser dentro de você. Tua presença nesse lugar, Pai. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. É aonde Ele reina, é aonde Ele se manifesta. Adore a Deus. Lança fora todo peso, toda condenação, toda culpa. Adore a Deus. Nós te adoramos, Senhor eterno. Nós levantamos o Teu nome nesse lugar, Pai. Nós reconhecemos a Sua presença sobre nós. Entre nós, dentro de nós, Senhor. Jesus, seja Rei, seja Senhor nesse lugar. Nós invocamos e exaltamos esse nome. Nós te adoramos. Levante sua voz. Levante sua voz.
Se imagine diante do trono de Deus. Deixa o Espírito te conduzir àquele lugar que é só você e Ele. Você está diante do trono da graça, juntamente com os 24 anciãos. Deixa essa imagem se levantar dentro de você. Você está fisicamente aqui na terra, mas espiritualmente você está diante do trono da graça, do trono da glória, do trono de santidade. Aonde a presença dele é tudo em todos. Porque nele nós vivemos, nós nos movemos e existimos. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Se renda. É diante do seu Pai que você está.